João 14, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. João 14, a partir do versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos analisando nesses 4 versículos, são palavras do próprio Senhor Jesus, e é interessante que João, o discípulo a qual Jesus amava, João era um dos discípulos mais atenciosos, e nem entanto, várias palavras do Evangelho escrito por ele, pode ver que tem uma profundidade maior do que o próprio Mateus, Marcos e Lucas, porque João, ele teve essa percepção de escrever, de narrar as palavras do Senhor Jesus de uma maneira mais profunda, vamos dizer assim, porque ele estava com o intuito de contar somente a história de Jesus. Não diferentemente de Mateus, que escreveu para os judeus, de Lucas, que vai escrever para os gregos, e Marcos, que vai trazer uma trajetória também para os gentios. Mas João, ele não está preocupado em escrever para ninguém, mas ele está preocupado em deixar uma narrativa sobre o próprio Senhor Jesus. Por isso, as palavras de João são mais profundas. E João, analisando essas palavras, ele escreveu quando Jesus dizia. Essa é a grande percepção. E nesse momento de João 14, momento de João 15, são momentos que Jesus está em particular com seus discípulos. São praticamente as últimas palavras que Jesus está trazendo ao conhecimento dos discípulos. Sabemos que não pouco distante daqui, Jesus, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, morto, mas também ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Pois bem, Jesus, ele quer deixar claro para mim e para você nessa noite que o reino de Deus é acessível, que o reino de Deus está próximo de nós. E aí você pode fazer uma pergunta à igreja: próximo quanto de mim, pastor? Próximo de uma oração. O reino de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele está próximo de nós de uma oração. Quando o homem, quando a mulher, quando o ser humano tem a consciência que quando ele dobra o seu joelho, que quando ele eleva os teus pensamentos em oração, ele se aproxima do Senhor. E é interessante que
Eu vejo a tecnologia tão avançada hoje e há meios de você medir uma força elétrica, há meios de você medir a força de um relâmpago, há meios de você medir a força de uma bomba atômica. Mas até hoje não inventaram uma máquina que possa medir a força de uma oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E a oração, ela chega a ser uma arma tão poderosa, mas tão poderosa, porque a oração ela pode transformar a realidade de uma vida, ela pode transformar a realidade de uma nação, de um país, de um mundo inteiro. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o Senhor Deus, principalmente nesta palavra, Ele vai nos levar o quê? A obedecer os mandamentos. A própria palavra de Deus. Ele disse: me amas, guardareis os meus mandamentos. A palavra de Deus, ela levou 1600 anos para ser escrita, a Bíblia. E ela contém os pensamentos de Deus para nós, desde quando o homem nasce até os últimos dias deste homem na terra. A Bíblia vai guiá-lo por todos esses anos de vida. A Bíblia tem instrução para as crianças, a Bíblia tem instrução para os jovens, a Bíblia tem instrução para os adultos, a Bíblia tem instrução para os idosos. A Bíblia é completa. Então, quando Jesus diz que quando alguém abre a sua boca, quando alguém declara publicamente, quando alguém então enfatiza dizendo que ama Ele, Ele diz: guardareis os meus mandamentos. Então Jesus, Ele olha o nível de amor que eu tenho, o nível de amor que você tem, pelo compromisso que você tem pela palavra de Deus. Amém? Jesus, Ele não vai simplesmente se basear que você o ama somente pelas suas palavras. Jesus, Ele vai basear o teu amor pelas suas atitudes. E as atitudes é guardar os seus mandamentos. Amém? Mas pastor, eu estou em pleno século 21. Eu estou na época da pós-modernidade. Hoje tudo, pastor, é novo. Hoje tudo é mais avançado do que era na época. Essa palavra é válida para os dias de hoje? Sim. Porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então só tem um jeito de eu provar o meu amor para com Jesus. Não é me vestindo bem para vir para a igreja, não é fazendo bem para o próximo, muitas das vezes, não é ajudando aquele lá no semáforo que está precisando de ajuda, não é fazendo visita, não é orando pelas pessoas, não. Só tem um jeito de eu mostrar para Jesus que eu amo, é guardando a sua palavra, os seus mandamentos. Porque eu posso até estender minhas mãos para ajudar alguém, mas às vezes eu não guardo a minha palavra, a palavra do Senhor. Então isso é muito notório. E Jesus disse que aqueles que o amam, que guardam os seus mandamentos, Ele disse: eu rogarei ao Pai. Entendo o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu próprio vou até o meu Pai. Olha só o que Jesus está dizendo. E eu rogarei a Ele. Rogar é você pedir por favor. Rogar é você pedir misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus,
Ele está dizendo que ele vai ao Pai e vai pedir ao Pai, vai rogar ao Pai, vai dizer: Pai, tenha misericórdia desta vida e mande a ele outro Consolador. Por que Jesus está falando de outro Consolador? Porque ele é o atual nesse momento, mas ele não vai permanecer na terra, ele vai voltar ao Pai. Amém? Mas ele vai enviar, ele vai rogar ao Pai que envie o Consolador. E ele fala que o Consolador sai dele próprio. Quer dizer, é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito do próprio Senhor Jesus, que vai vir como Consolador. E a palavra Consolador é a palavra que nos leva a meditar que nos momentos difíceis você pode contar com Ele. Nos momentos de aflições, Ele vai estar presente. Nos momentos da perda, Ele vai estar presente. Nos momentos de dificuldade, Ele vai estar presente. Por quê? Porque Ele é o que consola. Ele é o que sempre vai ter uma palavra amiga. Ele é o que sempre vai te colocar para cima. Ele é o que sempre vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Às vezes pai e mãe, às vezes esposa, marido, não vai poder te ajudar, mas o Espírito Santo vai. Então esse Consolador não é nada mais, nada menos que o próprio Espírito de Deus. Ele faz parte do Senhor Jesus. E ele vai estar convosco. Olha o que ele diz: outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Esse sempre que o Senhor Jesus está dizendo não é a vida eterna. Porque na vida eterna nós vamos estar diante da face de Deus, com o próprio Senhor Jesus. Mas esse para sempre que Jesus está dizendo é o nosso tempo na terra. A Bíblia diz que a vida de um cristão é de 70 anos. O livro de Hebreus vai dizer qual homem está determinado a morrer uma vez só. Depois disso segue o juízo. Então nós conseguimos entender através desses dois versículos de Salmos e de Hebreus que ao homem está determinado a morrer uma vez só. Então isso significa que nós temos uma oportunidade que não dura muito tempo, é de 70 anos, para garantirmos ou para estarmos na presença desse Consolador que nós chamamos de Espírito Santo. Amém? Sem o Espírito de Deus, sem a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, nós não conseguimos alcançar as promessas de Deus que já foram liberadas para nós. Então é o Espírito de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos, esse Espírito, então, esse Consolador, ele vai habitar em nós. Amém? Agora o versículo 17, olha o que Jesus vai dizer: o Espírito da verdade. O Espírito Santo não te engana. O Espírito Santo não te passa a perna. O Espírito Santo, ele não vai levar você ao erro. O Espírito Santo, ele sempre vai conduzir você nos caminhos que Deus preparou. Então é um amigo, é algo mais profundo que um ser humano pode ter nessa terra, é o Espírito Santo de Deus. E ele é tão específico, e o Espírito Santo de Deus é tão peculiar, que olha o que João vai dizer, que Jesus vai dizer, que o mundo não pode receber. Amém? Por quê? Porque só recebe o Espírito de Deus aquele que ama o Senhor. Mas o amor que você tem por Deus é porque você guarda as suas palavras. Amém?
Então, o mundo não pode tê-lo. E é por isso que, quando o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, muitos que estão lá fora, que não têm o Espírito Santo, ele nota que nós somos diferentes. Não que nós queremos ser maiores, não que nós queremos ser melhores, não que nós usamos disso para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, negativo. Mas as pessoas notam que nós somos diferentes, porque esse Espírito nos faz ser diferente. Quem está no mundo, ele está esperando de você um xingamento. Quem está no mundo está esperando de você uma atitude violenta. Quem está no mundo está esperando de você uma traição. É isso que o mundo espera de outra pessoa. Mas quando você chega com esse Espírito da verdade dentro de você, que o mundo não tem e nem pode conhecê-lo, você faz a diferença aonde você chega. E aí as pessoas notam essa diferença. Porque uma das características do Consolador é trazer a paz sobre a sua vida. Amém? E aonde você entra, você tem paz. Você traz paz. E aí disse: o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Aí Jesus vai dizer: mas vós o conheceis. Olha que interessante. Vós o conheceis, pois habita convosco e está entre vós. Amém? Então Jesus, quando ele falou isso, vocês o conheceis e ele habita entre vós. Pode ver que Jesus não usa o termo vocês o conheceis e ele já está sobre vós, porque Jesus está falando dele mesmo. Então o Consolador é o próprio Espírito de Jesus, faz parte do próprio Jesus, faz parte do próprio Deus que vai ser enviado, né, sobre as nossas vidas. Então, essa é a maior riqueza que um homem pode ter. O apóstolo Paulo, ele falou do Espírito Santo assim: tesouro dentro de vaso de barro, né? Porque nós somos um vaso de barro. Nós viemos do pó da terra e nem entrando para o pó da terra voltaremos. Então o nosso corpo, a parte óssea, a parte de membros, né? Musculatura, tendões, pele, isso tudo vai voltar ao pó. Então isso veio da terra. Somos um vaso. E esse tesouro que Paulo ele vai falar é o Espírito de Deus, que está dentro de nós, se amarmos a Jesus e guardarmos os seus mandamentos. Então Jesus ele vai fazer uma promessa. Ele diz: não vos deixarei órfão. A palavra órfão significa alguém que perdeu os seus pais, alguém que perdeu a sua referência, alguém que nasceu sem ter uma família. Então Jesus está dizendo: não vos deixarei órfão. Quer dizer, vocês são meus, faço parte da família de vocês, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. O Espírito Santo, ele fica no lugar de Jesus na nossa vida. E ele diz: virei para vós mesmo. Então, até que Jesus volte, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa terra conosco. Jesus não está andando fisicamente conosco nessa terra, mas o Espírito dele está conosco nessa terra. Todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Amém? Então nós precisamos ter relacionamento com esse Espírito de Deus.
para que possamos dar atenção devida ao seu Espírito Santo, que possamos dar atenção devida à sua palavra, a esse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus. É claro que o mundo e tudo que no mundo há vai tentar conturbar, atrapalhar esse relacionamento que você tem que ter com o Senhor Jesus. Mas nós não podemos olhar para os problemas, nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos que fazer o que está escrito em Hebreus, temos que olhar para Jesus e não podemos tirar os olhos dele. E quando nós falamos olhar para Jesus, nós não estamos falando literalmente, porque nós não estamos vendo Jesus. Ah, pastor, na casa da minha avó, na casa da minha mãe tem um quadro lá com a foto de Jesus. Meu irmão, Jesus não tinha beleza e nem formosura. A palavra do Senhor Jesus, que quem olhava Jesus enxergava um homem cheio de dores. Aí você vê um quadro, um homem loiro de olho verde ou azul, de pele branca, não é verdade? Parecendo um Brad Pitt. Aí você fala que, não, Jesus, eu estou olhando para Jesus. Não, Jesus não tinha beleza e nem formosura, e que quem olhava para ele enxergava homem de dor, homem sofrido. Porque o Oriente Médio, meu irmão, queima a pele. O Oriente Médio, é difícil se viver no Oriente Médio. Imagina na época de Jesus. Então, nós temos que entender isso. Olhar para Jesus não é literalmente. Olhar para Jesus, que o livro de Hebreus fala, é olhar pela fé. É enxergá-lo pela fé. É entender que ele está próximo de nós. É entender que os olhos dele estão sobre a minha vida. É entender que ele está caminhando do meu lado e que ele vai me ajudar em tudo que eu preciso. Então, eu não preciso desistir no primeiro obstáculo. Eu não preciso abandonar, abrir mão de coisas que Jesus me deu por causa de problemas ou de dificuldades. Não, porque ele está próximo de mim. Ele está me ajudando e me esforçando. Então, no versículo 27 do capítulo 14, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que o homem precisa não vem do mundo, porque o mundo não pode te dar paz. A paz que nós precisamos vem do Espírito de Deus. E essa paz o mundo não pode te dar, mas ele te dá. E ele diz ainda, aleluia, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não andeis ansioso e não se preocupe com nada. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. E aí, para terminar, no capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Então, para conquistarmos alguma coisa da parte de Deus, ou para termos as nossas orações respondidas, eis aqui o caminho. Se permanecerdes em mim, se eu estiver em Deus, se eu estiver em Jesus,
e as minhas palavras permanecerdes em vós. E se a palavra de Deus permanecer em mim, se eu estiver em Jesus, e se a palavra dele permanece em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém? Então, por que as pessoas oram e não recebem o que estão orando? Porque nem eles estão em Jesus, e nem as palavras deles, e nem as palavras de Jesus estão neles. É por isso que não recebemos. É por isso que o ser humano não recebe. Mas quando conseguimos chegar neste lugar, quando conseguimos chegar, aleluia, nesse patamar que Deus preparou, pode pedir o que for. É claro, pedir o que é lícito, o que é reto, o que é certo, e isso vos será feito. Amém? Então, toda essa comunhão que nós temos com o Senhor Jesus, toda essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo, ele vai fazer toda a diferença na tua vida, porque você não vai ser mais um qualquer, você não vai ser mais uma pessoa rejeitada, você não vai ser mais uma pessoa frustrada, mas você vai ser uma pessoa abençoada. Amém? Porque as bênçãos de Deus estão para aqueles que obedecem a sua palavra. Amém, Jesus? Ontem, né, eu passei por uma dificuldade, aí depois eu vim embora no carro, assim, pensando comigo, aí eu fiquei triste, sabe, na hora, mas daí eu fiquei pensando comigo no carro, e o Espírito Santo foi falando comigo assim, falou, olha, lembra do que Jesus disse? Que aquele que seguir Jesus seria xingado, desacreditado, né? Que você seria desmerecido, que as pessoas iam te insultar, tudo porque você serve a Jesus? E aí eu falei, verdade, Senhor. Aí eu fiquei e falei, nossa, então o que eu passei alguns minutos atrás é a confirmação da palavra do Senhor. E a tristeza foi embora do meu coração. Aí veio a alegria. Por quê? Porque estava se cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Eu fui no hospital ontem, na Santa Casa, fazer uma visita na UTI, porque a mãe, a dona Glória, amiga nossa, mãe do vereador Samuel Bernardes, está na UTI. Passou por cirurgia hoje, né? Até está entubada. Amanhã que vão tirar a sedação dela. E eu fui ontem lá visitar ela. Não avisei ninguém, fui lá por causa de, né? Vou lá visitar minha irmã. Ela teve várias vezes aqui na igreja. Aí fui lá visitar. E quando eu cheguei lá, dei o meu nome. Falei assim, olha, eu sou pastor também, né? Se tiver um horário separado para mim, para não atrapalhar visitante. Não, tem que ser tudo junto. Falei, então tá bom. Aí ligou para lá, tinha o irmão do Samuel, tava lá com a esposa. Aí o irmão veio falar comigo, falou, pastor, eu vou ser rapidinho lá para dar espaço pro senhor orar pra minha mãe. Não, fica tranquilo. Aí a enfermeira lá de dentro da UTI falou assim, olha, fala pro pastor esperar a visita normal acontecer, para que os familiares saírem, daí a gente chama ele. Aí o rapaz me deu o papelzinho de visitante, eu entrei junto com as pessoas, fiquei lá fora sentado lá numa salinha lá, no sofá. Só que quando todo mundo entrou, tinha uma enfermeira na porta. Quando todo mundo entrou, eu fiquei para fora, porque não era para mim entrar. A enfermeira olhou e falou assim, o que o senhor está fazendo aí? Eu falei, não, eu sou pastor, eu vou fazer uma visita. Eu falei assim, mas já tem parente do paciente aqui? Eu falei, tem duas pessoas e terceira pessoa não vai entrar. Aí eu peguei e falei assim, não, é que lá na portaria me liberaram para entrar. Eu tô tendo papelzinho de visitante aqui, me deram lá, senão de lá eu já tinha ido embora.
Eu não estou aqui porque eu forcei nada, porque pediram para mim entrar. Então falaram para o senhor entrar? Falaram. Então tá bom, eu vou resolver isso daí. Bateu a porta na minha cara. Falei, bem, não tá no bom dia, né? Aí eu sentei lá, fiquei esperando. Aí o irmão Samuel saiu. Aí ele saiu e falou, pastor, pode entrar. Pode ir lá e ora lá para minha mãe, ajuda lá minha mãe em nome de Jesus. Falei, amém, irmão, vou lá, vou lá. Só que eu fiquei lá esperando a mulher me chamar. Aí a mulher não me chamava e falou assim, não, vamos lá, eu vou levar o senhor. Aí ele entrou, não tinha mais ninguém com a Glória, com a irmã, e eu entrei junto com ele. Quando eu cheguei lá, falou assim, o que o senhor está fazendo aqui dentro? Eu não pedi para o senhor entrar e nem vou autorizar o senhor entrar aqui. E me humilhou na frente de todo mundo, me humilhou. Aí veio uma outra enfermeira, que eu acho que é mais antiga do que ela, me conheceu. Aí veio uma outra enfermeira e falou para ela assim, olha, deixa comigo. Não, eu não quero ele aqui, deixa comigo. Aí ela pegou, foi para lá, dela, pastor, perdoa aí, desculpa aí, tá? Ela é nova aqui, quer mostrar serviço. Eu falei, não, tô acostumado, filho, lidar com gente assim, pode ficar tranquilo. Eu faço quantos anos que eu faço a obra de Deus aqui dentro? Quantos anos já entrei aqui na UTI, na psiquiatria, nos quartos para orar para as pessoas? Fique em paz, isso não me toca. Eu só quero fazer a obra. Posso fazer a obra? Pode. Agora o senhor pode ir lá, vai lá, ora lá pela irmã. Aí eu fui lá, conversei com ela, orei por ela, né? Aí a hora que eu saí, né? Eu cumprimentei essa enfermeira que conversou comigo. Cumprimentei ela e saí, vim embora. Mas na hora que eu tava indo embora, assim, daí eu falei assim, puxa vida, eu nunca fui tão maltratado desse jeito, né? Para fazer a obra do Senhor, que coisa, né? E aí o Espírito Santo falou comigo. E aí eu pude entender que quando nós somos luz, que quando o Espírito Santo ele está em nós, se prepare, irmão. Se prepara, porque aqueles que não têm o Espírito Santo, ou eles vão enxergar e vão querer o que você tem, ou o mal vai tomar a vida dessas pessoas e vai querer te perseguir. Ou uma ou outra vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para as duas coisas. Amém? Porque o Paulo, quando ele chegou em Antioquia, e ele foi pregar para os gregos ali, em frente ao templo de Diana, diz a palavra do Senhor que eles começaram a ser tratados como verdadeiros deus gregos. Não, você é o Mercúrio, né? Não, você é tal Deus. E eles rasgaram as suas vestes. Paulo e Silas rasgaram suas vestes. Não, nós somos homens como vocês. Se indignaram. Quer dizer, estavam sendo exaltados. Pouco tempo depois, Paulo foi apedrejado pela própria povo que disse que ele era um Deus. Então, irmãos, uma ou outra, ou vão te perseguir, ou vão querer ter o que você tem. Amém? E para isso nós precisamos estar ligados com Deus, obedecendo a sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um hino, tá bom? Prepara o teu coração.